Eu falei na última vez que preguei sobre o perigo entre o que é missão e ativismo, né? E deixei bastante claro a diferença dessas coisas. E quando eu falo sobre essa diferença é, entre a missão e o ativismo, eu preciso apresentar para vocês logo depois o método correto de missão, então. Se nós não queremos ser ativistas, a gente já sabe como não ser, que é recebendo diariamente essa unção do Espírito Santo para ser reconhecido, né, por Jesus, para que as nossas obras missionárias sejam reconhecidas como autênticas perante Deus, mas tem um método, né? Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Anote aí. Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou estudar o método de Cristo comentado pelo Espírito de Profecia. Bíblia e Espírito de Profecia, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês. E a gente não pode fazer diferente do que o método está indicando, tá bom? Vamos orar, pedir a unção do Espírito, o controle dele nesta reunião, as bênçãos do Deus eterno, a graça do Senhor Jesus Cristo, para que esta reunião tenha poder transformador. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos pelo dia, pelos teus cuidados, rogamos saúde a todos nós aqui, imploramos os teus cuidados, Deus. Jesus Cristo, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, como oramos aqui antes de abrir essa sala, buscar dentro das forças recebidas do alto poder para andar na tua presença. Perdoa nossos pecados, Deus. Regenera nossa vida hoje mais uma vez através da unção do Espírito. Batiza-nos, Jesus, batiza-nos. Querido Espírito Santo, toma essa reunião em tuas mãos, toma a mim, a Fátima, o Bola, o Rogério, os moderadores, cada irmão que abriu a sua telinha, cada irmão que não abriu, cada irmão que entrou agora, que vai entrar depois, não importa. Toma todo esse movimento aqui, espalha isso em todos os lugares e nos usa como quem está oferecendo o mesmo remédio que precisa tomar. Que as horas que passamos aqui sejam absolutamente construtivas e poderosas. Dê poder para o argumento de tudo que vai acontecer aqui, querido Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, amados. Eu vou compartilhar com vocês, então, é o seguinte. Vamos continuar nessa recapitulação que eu estava fazendo na semana passada. Na quinta-feira eu falei sobre o perigo do ativismo e da missão, né? Essas coisas são, desculpe, muito parecidas, mas completamente diferentes na maneira como Deus vê, como Deus encara aquilo que a gente faz, né? Então a gente conversou muito. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha na reunião de quinta-feira, a mensagem está lá gravada para você estudar, reestudar, avaliar, fazer a sua crítica, aprender junto com o que estudamos. Uma vez tendo mostrado para vocês o perigo no mesmo tempo mostrei para vocês também a maneira como nós vamos fugir disso, que é recebendo essa unção do Espírito Santo, trabalhando legitimamente no processo, você recebe o poder para ser testemunha. Não dá para ser testemunha sem ter recebido o poder. Se eu altero essas ordens aqui, eu falsifico o processo. Entendo que alguns pensam que ao enviar alguém para a missão, ele poderá ser reavivado, mas estruturalmente, teologicamente, na Bíblia, não dá para entender assim. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, estavam secos, precisavam reviver, e aí diz assim, ó, o Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. O que provocou a vida naqueles esqueletos foi a entrada do Espírito. Atos 2 repete Ezequiel 37 numa proporção agora completamente diferente, dando origem à igreja cristã. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas. Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, o Espírito entra e se torna um grande exército. Atos 2, o Espírito desce para formar a nova igreja. Espírito Santo, missão. Missão sem Espírito Santo, ativismo. Vamos fugir do ativismo. Vamos fugir. Vamos praticar a missão sendo algo como resultado do enchimento do Espírito Santo, obedecendo a ordem inalterável da palavra de Deus, né? Muito bem, tendo compreendido isso, então, vamos para o modelo bíblico que Cristo deixou para nós. A gente tem a bênção de ter o Espírito de profecia e devemos usá-lo exaustivamente para nos ajudar a compreender essas coisas. Então, vamos passar primeiro uma revisão no modelo de trabalho de Jesus. Como é que ele veio, como é que Cristo surge, como é que ele é levantado perante os homens, literalmente, levantado como ser humano, como profeta, como Messias, como filho de Deus e levantado da terra para salvar o ser humano. Como é que isso aconteceu? Então, você vê Cristo gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito, né? Depois, no caminho, você vê pelo próprio Espírito, auxílio dos anjos, a mãe de Jesus, José sendo protegidos da perseguição do pequeno Jesus ainda criança, não é? Depois Jesus cresce, ele é batizado no Espírito, depois Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, depois ele levanta na sinagoga e diz: Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para. Então, Jesus está dizendo que ele foi ungido pelo Espírito para a realização do seu ministério. Quando Jesus morre e o Espírito Santo participa da ressurreição de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo para estar conosco. E o Espírito Santo, obviamente, conduz a igreja hoje. Conduz a igreja hoje. Em cada carta em Apocalipse termina assim, ó: ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito é o interlocutor entre a igreja e Cristo. Então, veja como o ministério de Cristo foi orientado pelo Espírito. Então, para o modelo de evangelismo que a gente tem que realizar, a prática evangelística precisa copiar o modelo. Se Cristo foi orientado, ele foi gerado, ele foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito, então nós precisamos ser também desta mesma maneira para que aquilo que a gente pretende fazer para o reino de Deus seja reconhecido pelo dono do reino. E a linha, queridos, eu vou repetir, a linha entre o ativismo e a missão é muito tênue, né? Se faz praticamente as mesmas coisas, mas a maneira como eu faço isso torna autêntico o processo ou um processo desautorizado pelo próprio céu. Ellen White chega a dizer em uma das suas meditações que muitos dos cristãos são ativos na igreja, promovem, trabalham, etc., e nem sequer têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ativistas religiosos. Então, sabendo que é por meio do Espírito de Deus que Jesus mesmo enviou, que a nossa obra é selada, é chancelada pelo céu, é autorizada pelo céu, e a vida de Cristo deixou isso como exemplo, nós vamos para o modelo bíblico de como a missão praticada será aceita pelos céus e que tipo de modelo nós devemos seguir. Tem um modelo, irmão. Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Anote aí, tá? Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Anote aí, por favor, irmão. Bom, anote aí. Então, eu quero compartilhar com você hoje um PowerPoint para você ir acompanhando comigo. Primeiro, falando de missão, vamos pensar na igreja de Deus, né? Tudo aqui é Bíblia e Espírito e Profecia, tá, queridos? Eu amo essas duas.
esses dois conteúdos extraordinários que a gente tem, né? A Bíblia como a luz maior e o Espírito Santo como um comentário bíblico inspirado para nos ajudar a entender essas coisas. A Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários e o Senhor deseja ver a igreja toda ideando meios e planos pelos quais grandes e pequenos, ricos e pobres possam ouvir a mensagem da verdade. A igreja, ela é organizada para fins missionários, ou seja, tudo que nós realizamos tem fim missionário, tá? Então, são coisas que eu não vou poder comentar mais profundamente, mas fica a ideia, você vai pegando a ideia. Ainda falando sobre a igreja, sua igreja é a corte de vida santa, cheia de variados dons e dotada do Espírito Santo. Apropriados deveres são designados pelo céu a cada membro da igreja na terra, e todos devem buscar sua felicidade na felicidade daqueles que ajudam e beneficiam, certo? A igreja, esse corpo de Cristo, tem o Espírito, certo? Porque o Senhor dotou sua igreja com o Espírito. A questão é se você tem o Espírito Santo através do seu pedido regular da presença dele em você. Nossa fé, nossa prática pode tornar-nos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Então, aqui você tem o corpo, igreja, corpo. Eu, você, 50, 100, 700, 1000 pessoas que têm a igreja, não importa, é o corpo. Ao mesmo tempo, você deve ser individualmente uma carta viva que vai andar neste mundo para ser lido pelos homens, tá bom? Para ser lida pelos homens. Qual então é o método de Cristo para a sua igreja coletivamente e para a sua igreja individualmente? Perceba que esses textos que eu acabei de ler aqui apresentam a igreja coletivamente e apresenta a igreja individualmente. Apresenta a igreja corpo de Cristo, Coríntios 12, e apresenta você indo na prática do seu discipulado. Você vê, esses textos aqui configuram exatamente isso. Mas vamos dar, preste atenção, depois você pode rever a mensagem, tá bom? Para pegar, para ler os textos mais pontualmente. Método de Cristo, nosso modelo a ser seguido. Vamos lá então? Vamos dar uma mergulhada. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí está a ordem de Cristo. Pouco antes de subir aos céus, ele deu aos discípulos a ideia do discipulado. Aquilo que ele havia feito com os discípulos deveriam agora ir realizando com outras pessoas. Paulo faz muito isso, né? Ele vai para uma região, estabelece discípulos e deixa aquela igreja fundada lá com seus discípulos e vai para outra, depois passa por essas igrejas revendo seus discípulos e vive uma vida intensa de discipulado. Então, eu apresentei para vocês o corpo de Cristo, a igreja com seu propósito, você como uma carta viva, e o método de Cristo de evangelismo básico é o discipulado. Tá bom? É o discipulado. É você e outra pessoa. Você e outras pessoas, grupos menores, influenciando poderosamente, individualmente essas pessoas. Nós vamos passar pelos textos aqui. Olha o que diz Parábolas de Jesus 229, diz assim: o Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda alma. Isto deve ser executado. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Ó, o discipulado bem claro aqui, ó. Isso deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só alma. Por essa única pessoa, a mensagem muitas vezes era proclamada a milhares. Eu preciso parar e olhar para você e dizer: eu não consigo viver esse método plenamente como gostaria. Porque os processos estão tão carregados de coisas para a gente fazer que não dá tempo para estar com as pessoas. E Jesus disse aqui, e esse texto deixa bastante claro,
que o método de Cristo era o serviço pessoal. Pastor, mas a Bíblia apresenta Jesus pregando para multidões. Maravilha, ele pregava para multidões e nós também devemos pregar para multidões. A sala é uma multidão em busca do batismo diário do Espírito Santo. Nada contra pregar para multidões. Nós precisamos pregar para multidões. Mas esse não é o método. Isto só não é o método. A base do método está aqui. E quando nós fugimos desta base, nós colocamos em risco a integridade da pregação. Eu vou ler de novo. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Olha só, todas as pessoas devem conhecer. E ele disse: como isto deve ser executado em alto grau, ou seja, eu posso pregar para multidões, mas em alto grau deve ser pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Isto significa, amado, de Passos, Cícera, Antonieta. Isto significa que se você está aqui, se eu, pastor Wagner, estou pregando aqui e não tenho pessoas individualmente na minha vida que sofrem influência com a minha vida como uma carta viva, eu, pastor Wagner, estou falsificando o processo. Escute aqui, irmão. Olha aqui, ó. Eu, pastor Wagner, estou aqui. Se eu não tiver pessoas perto de mim no trabalho pessoal do pastor Wagner, com essas pessoas, que eles vêm para a minha vida, conhecem a minha vida, sabe como eu trato a minha esposa, sabe como eu pago a conta, sabe como eu ando no trânsito, sabe como eu me alimento, sabe o que eu vejo, sabe como eu uso meu celular. Eles precisam experimentar a minha vida. Se eu não tiver pessoas na minha vida, eles lendo a minha vida, e eu estiver aqui pregando para uma multidão, eu, pastor Wagner, estou falsificando o processo. Ah, mas eu sou presidente de campo. Jesus era filho de Deus. Ah, mas eu sou mãe e tenho 5 filhos. Tivesse menos filho. Que coisa boa, né? Tenho 5 filhos. Amigo, você tem que ter pessoas gravitando em torno de você para conhecer o evangelho. Como é que uma carta não é carta e não é lida? Só começamos a esquentar no processo de hoje, tá bom? Preste bastante atenção no que nós vamos estudar aqui. Vamos continuar seguindo. Ó. O primeiro impulso de um coração, você já conhece esse texto, eu amo esse texto aqui. Li, inclusive, sábado para a minha igreja. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão prova de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar o novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Ora, se eu estou cheio do Espírito Santo, como preguei na última vez, o primeiro pulso do meu coração é levar outras pessoas a Jesus. E como é que eu levo? Em alto grau no serviço pessoal. Posso passar lição de escola sabatina? Estou pregando evangelho? Estou. Posso pregar sábado na igreja? Estou pregando evangelho? Estou. Posso pregar aqui na sala para uma multidão? Estou pregando evangelho? Estou. Mas em alto grau, o maior tempo gasto, investido na missão, o método é o de Cristo, é no trabalho pessoal. Por que que isso acontece? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sabe, amados, quando Jesus nos coloca na ideia de que o trabalho precisa ser pessoal, ele está querendo vacinar o pastor Wagner e todos que estamos aqui daquilo que é a mediocridade, a falsidade, a vida dupla,
Porque quando eu trago pessoas para viver comigo aqui, não tem muito como você disfarçar quem você é. Não tem muito como você esconder quem você é, entende? Não. As pessoas vão saber. O discipulado, esse trabalho pessoal que o Senhor Deus exige de nós como modelo, é uma vacina para você não se esconder atrás da Bíblia. Porque pregar aqui para vocês e parecer alguma coisa não é tão difícil. Agora vem viver comigo para saber quem eu sou. Se as pessoas vivessem bem pertinho de você, como seria? Se as pessoas vivessem bem pertinho de você, se as pessoas vissem o que você vê, se as pessoas pudessem ler o que você pensa, se as pessoas vissem como você trata seu esposo, sua esposa, se as pessoas vissem como você faz seus negócios, como seria? Começa a dar um gelinho na barriga? Começa a gerar preocupação para você essas perguntas que eu faço? É por isso que Jesus disse: o alto grau do trabalho missionário é pessoal, para a gente evitar a mediocridade. Porque se tem uma coisa que o pecado colocou na gente, é a capacidade de sermos artistas. Eu não tô dizendo aqui, queridos, e não estou falando de eventual luta contra o pecado, uma fraqueza que você tenha, que você lute contra ela e que você busca a Deus para vencer. Isso não te torna um falso, não. Falso é aquele que sabe que está errado, calcula seu pecado e persistentemente vive nesse pecado, acariciando a criança. Não tem luta nenhuma contra isso. Acaricia. E quando a gente fala de discipulado, o discipulado não permite que a gente viva esse tipo de coisa. Porque as pessoas que gravitam perto da gente estarão sempre se alimentando de quem nós somos. Por isso o trabalho tem que ser em alto grau pela vida pessoal. Sabe por quê, irmãos? Palavras até convencem, mas na verdade é o exemplo que arrasta. Vamos continuar na caminho. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Essa frase inicial é extremamente importante. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito. Veja, eu posso ter um êxito falso a aproximar-se do povo. A questão é: o que a gente faz é verdade? O que a gente faz é mentira? O que a gente faz é chancelado pelo céu? O que a gente faz não é chancelado pelo céu? O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava então: vem comigo. Vamos comentar esse texto, tá bom? Que esse aqui é o método. Nesse método de discipulado, em alto grau no serviço pessoal, olha o método. Vê se você trabalha assim. Faz uma lista de pessoas que gravitam em torno de você aí agora, que você investe tempo, seu dinheiro, sua atenção, seu cuidado, e por isso que tem que ser um pouco para cada um de nós, né? Não pode ser uma grande quantidade para um só. Todo mundo vivendo isso, cuidando de um pouco de gente, a gente alcança todo mundo, né? Então vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Unicamente os métodos de Cristo, tá, irmãos? A gente tem que seguir o método, o método. O Salvador misturava-se com o povo. Então eu vou comentar agora, só Espírito e Profecia, como Ellen White traz o aprofundamento das ações de Cristo no próprio método que ele vivia, tá bom? Olha o que ela comenta aqui, ó. Jesus no meio das ovelhas. Olha o que ela diz. Jesus começara a derrubar a parede de separação entre os judeus e os gentios e a pregar salvação a todo mundo. Com quanto judeu misturava-se sem restrições com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos de sua nação.
Apesar de seus preconceitos, aceitou a hospitalidade do povo desprezado. Dormiu sob teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por suas mãos. Ensinou em suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. Ah, meu amigo, eu não sei se Jesus viesse hoje, se ele não seria novamente crucificado. Porque, Rosivaldo, olhando para esse texto, a nossa prática é muito diferente. Quer ver uma coisa? Vou fazer aqui uma pergunta para você, vou até olhar mais perto para você. Qual foi a última prostituta que batizou na sua igreja? Qual foi a última prostituta que batizou na sua igreja? Não lembro? Não tem, porque nós não estamos no meio delas. Porque vai pegar mal. Não sei, sinceramente, o que pensar sobre um texto como esse aqui. Ainda comentando o texto, assim, o Salvador desejava o bem. Ellen White diz no Ciência do Bom Viver, o mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Esse é argumento. Isso aqui é o argumento, é um cristão que sabe amar e é amável. Esse é o argumento. E Jesus vivia isso com as pessoas. Olha o que Ellen White diz no Beneficência Social. Jesus entrava em contato pessoal com os homens. Não se mostrava arredio e afastado daqueles que necessitavam seu auxílio. Ele adentrava os lares dos homens. Eu imagino que Jesus era muito ocupado, irmãos. Ele adentrava os lares dos homens, confortava os tristes, curava os enfermos, alertava os descuidados e saía pelas vizinhanças fazendo o bem. Parece com o seu cristianismo? Parece com o que a gente faz? Ou as pessoas nem veem você, porque você entra no seu carro com os vidros escuros para a igreja, sai, vai até a igreja, adora e volta no seu carro com vidros escuros e entra na sua garagem. E as pessoas do seu condomínio, do prédio onde você mora, da rua, nem o seu rosto vê. Eu acho que nós abandonamos o método do mestre. Eu acho que nós abandonamos o método do mestre. E estamos em pleno ativismo religioso. Quando você sai sábado para a igreja, você vai a pé e é o único dia que as pessoas te veem com a Bíblia na mão? É o único dia que as pessoas te veem bem vestido? E você vai e volta há anos entrando na igreja sem entrar na casa das pessoas que você passa na frente delas todo dia. Você vai há anos, irmão, você vai há anos para a sua igreja, pelo mesmo caminho, entra todo dia na igreja e nunca entrou na casa das pessoas que você passa há anos a fio na frente delas. Não parece com o que Jesus fazia. Não parece com o que Jesus fazia. E se seguimos os passos de Jesus, precisamos fazer como ele fazia. Temos que dar aos homens a mesma bondade e ajuda que ele dava. Bom, Jesus manifestava simpatia. E simpatia é o quê, né? Ser simpático é o quê? Ter simpatia é ser amistoso, ser agradável, ser educado.
demonstrar gentileza e amabilidade para com o outro. Misericórdia, né? Jesus não suprimia sequer uma palavra de verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com pessoas. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade. Veja, Jesus pronunciava palavras severas. Jesus muitas vezes era duro, mas ele falava com muito tato, com muito amor e bondade. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava, nem sempre conseguia causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana, falava a verdade, mas sempre com muito amor. Denunciava a hipocrisia e a incredulidade e a iniquidade, mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha o modelo, né? Jesus, ele não coadunava com a hipocrisia, incredulidade, iniquidade, repreendia, mas era um ser amável. Ministrava-lhes as necessidades, amor e serviço. Vamos ver o que Ellen White fala sobre isso? Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas, confortados, instruídos ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. É aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. E a gente quer ganhar pessoas para Jesus sem socorrê-los, sem confortá-los, sem orientar os ignorantes, sem chorar com os que choram. A gente quer ganhar pessoas sem estas práticas, sem se alegrar. Ou seja, isso aqui, amados, quando eu vejo um texto desse, ele sugere relacionamento, comunidade purinha, isso aqui. É numa comunidade de pequenas pessoas que eu consigo conviver, viver, sofrer, chorar, me alegrar. Em grande quantidade não dá. Por isso Jesus tinha sua maior parte do tempo investido em grupos menores, onde ele podia viver isso aqui que está escrito. Por que você não vive assim? Você vai para a sua igreja, adora com 100 pessoas, 70, 80, volta para casa e o convívio menor para você conhecer, viver, experimentar. Você nem quer isso. Afinal de contas, né? Eu já tenho tantos problemas, quem é que vai cuidar dos meus? É. Mas a prática, o modelo de Cristo, é isso que a gente está apresentando aqui hoje, comentado pelo Espírito de profecia. Vamos, vamos dar uma olhada nessa frase aqui. Ó. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Madre Teresa de Calcutá, essa mulher, uma católica extraordinária, né? As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas más precisam dele. Que coisa, não? E como apresentar esse amor à distância? Como sem relacionamento? Como viver sem uma comunidade em que você consiga partilhar essas coisas? É falsificar o processo. Jesus granjeava-lhes a confiança. Vê que eu estou estudando o tema o texto que Ellen White traz sobre o método de Cristo. Como é que Cristo fazia isso? Cristo atraía o coração dos ouvintes a si pela manifestação de seu amor. E depois, pouco a pouco, olha aqui, queridos, veja se a gente está fazendo isso aqui. Cristo atraía o coração dos ouvintes a si pela manifestação de amor. E depois, pouco a pouco, à medida que podiam suportar, desdobrava perante eles as grandes verdades do reino. Também nós precisamos adaptar nosso trabalho às condições do povo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Como é que Cristo dava estudo bíblico? Como é que ele dava estudo bíblico?
Qual era o método dele? Ele amava as pessoas. Ele ganhava o coração delas. Pouco a pouco ele ia apresentando as verdades. Sabe o que a gente faz? A gente entra na vida das pessoas e toma sábado, toma carne de porco, toma Daniel, toma juízo. Não tem nenhum relacionamento, nenhuma manifestação de amor. Um processo seco, interessado apenas em enfiar doutrina goela abaixo das pessoas. E a gente acha que isso vai dar grandes resultados. Pastor, mas nós temos pressa em evangelizar o mundo. Jesus deu o modelo para evangelizar o mundo, porque a influência pessoal tem muito mais poder do que a influência coletiva. A influência individual é muito mais legítima do que a influência coletiva, muito embora ela também possa ser. Nós estamos vivendo o método de Cristo. Passando por esses textos aqui, estudando minuciosamente a maneira como ele trabalhava, nós vivemos assim, nosso evangelismo na igreja é feito assim. Ah, pastor, não dá tempo. Olha como é que eu trabalho, olha o meu dia, olha aqui, pastor, eu acordo cedo, tenho 3 empregos, amigo. Não é Jesus que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao método dele. Não é o método dele que tem que se adaptar à sua vida maluca, corrida, desregrada, desequilibrada. É a sua vida que tem que se adequar ao método dele. Por isso, tem que ser com poder sobrenatural que regenera, porque senão você não vai querer isso. Porque senão você não vai querer isso. Vamos continuar aqui, ó. A igreja, de novo, a igreja na terra foi organizada para fins missionários. E o Senhor deseja ver a igreja toda idealizando meios e planos pelos quais grandes e pequenos, ricos e pobres possam ouvir a mensagem da verdade. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Você mora num bairro rico, método para ganhar rico. Você mora num bairro de pobres, método para ganhar pobres. Vai evangelizar prostitutas, método para evangelizar prostituta. Vai evangelizar drogados, abordagem para ganhar drogados. Vai trabalhar com jovens, abordagem para jovens. Vai trabalhar com juvenis e adolescentes, abordagem para juvenis e adolescentes. Não tenho dificuldade de entender que a linguagem e a roupa do método tem que ser diferente a partir do grupo que vai ser abordado. Não tenho nenhuma dificuldade com isso, tá bom? Não tenho. Agora, o método tem que ser o mesmo. A maneira de aplicar o método depende do público-alvo, mas o método precisa ser o mesmo. Se não trabalharmos da maneira como estamos estudando aqui, seja com qual grupo for, nós estamos falsificando o processo de evangelismo e levando o povo a um ativismo tolo. Ir ao encontro de homens no terreno deles, ao passo que as reivindicações da lei de Deus devem ser apresentadas ao mundo. Nunca devemos esquecer que o amor de Cristo, é a única força que pode abrandar o coração e levar à obediência. Método. Cristo amava e pouco a pouco apresentava as verdades cruciais do reino de Deus. Método, amor e doutrina. Amor, relacionamento, comunidade e doutrina, apresentação das verdades. Método. Quando a gente sai correndo e apresenta as verdades sem amar pessoas. Pastor, então a gente não pode fazer evangelismo público? Eu não posso trazer um obreiro para fazer uma colheita no meu campo? Porque aquelas pessoas não vão conhecer o obreiro. Pode e deve, desde que todos aqueles que serão levados para o auditório em que o obreiro, capacitado por Deus, para levar a mensagem com poder, para fazer apelo ao coração daquelas pessoas, estejam sendo assistidas por grupos menores, vivendo em comunidade. O obreiro vem, faz o trabalho dele, faz os apelos, leva aquelas pessoas ao batismo, batiza aquelas pessoas e devolve essas pessoas para a comunidade onde eles são amados e cuidados.
Não tem importância nenhuma que nós façamos evangelismo público, desde que esteja dentro do método. Ordenava então, segue-me. Queridos, esse era o método de Jesus. Pastor, foi muito rápido aqui, o senhor passou muito rápido, esses textos são bons. Reveja, dá o like aí, ó, para chegar. Leva esse texto aqui para a sua liderança. Estuda com os anciãos da sua igreja esse tema aqui, ó. Esse é o método. Coletivo e individual. Maior parte dele no discipulado para evitar mediocridade e vidas duplas. E por quê? Porque a gente tem que amar as pessoas e paulatinamente, dentro do processo estabelecido pelo próprio Jesus, apresentar as verdades cruciais. Se nós não fizermos segundo o modelo, falsificamos o processo e incorremos em grave erro quando fazemos isso. Em grave erro. Como é que você se sente depois que a gente passou por esses textos? O que você faz é missão ou a gente está falsificando o processo? Eu vou então reler o texto todo para você entender por onde nós passamos, tá? Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que eles desejavam bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Então dizia: segue-me. Nós temos a obrigação de trabalhar assim. Eu preciso olhar para você agora, sala 57, que já está aqui há anos adorando conosco. Só um minuto. Está aqui há anos adorando conosco. A ideia é essa aqui, ó. É um sol e os planetas orbitam o sol, certo? Porque são atraídos por ele. Você é o sol. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a lamparina embaixo da cama. Ela tem que ser colocada na janela para iluminar toda a casa. Ou uma cidade que foi edificada sobre o monte é para ser vista. Então, você é o sol onde pessoas orbitam sobre você, circulam, atraídas por você. Deixa eu olhar para você aqui, 57, nação da madrugada. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que estão sendo atraídas por você? Porque você está cheio do Espírito Santo e por estar cheio do Espírito Santo você reflete Jesus de uma maneira maravilhosa. Cadê as pessoas? Aonde estão? Val, você pode e deve ter um lindo ministério de oração pelos pastores, como você tem sido fortemente usado. Mas onde estão as pessoas que estão conhecendo a Cristo lendo você? Vós sois carta viva. Gilca, cadê as pessoas que estão lendo você? Ah, pastor, mas eu sou tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Timidez aqui, Filomena, não quer dizer aquela pessoa que não gosta de aparecer na frente da igreja, que não gosta da apresentação pública. Isso é legítimo. Timidez aqui é quando você se esconde da missão de revelar Jesus através da sua vida, de fazer contatos intencionais, de viver amizades intencionais com pessoas para que elas conheçam Jesus. Essa timidez não será aceita pelo reino de Deus. Maria Carneiro, ou Jorge Inete, ou Maria Feitosa,
ou Giovanilde, ou Nayara, ou Juarez, ou Araújo, ou Iclei, aonde estão as pessoas que orbitam você? Pastor, eu não tenho tempo. Não é o reino que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao reino. Adeval, ô Janetezinha lindinha, aonde estão as pessoas que leem você? Aonde estão? Cadê as pessoas que você pensa nelas todo dia? Cadê as pessoas que você entra em contato com elas todo dia? Porque elas fazem parte do seu discipulado. Daqueles, não é todo mundo que você consegue fazer. Jesus tinha 12, mas eles andavam juntos. Jesus tinha a ideia de dizer quem era o Pai para eles. E só na proximidade era possível fazer isso. Mas Jesus acordava e dormia pensando nos discípulos. Sabe, irmãos, eu tenho medo. Eu tenho medo que o método esteja sendo adulterado. Tenho medo. Tenho medo de mim mesmo. Estou falando de outra coisa, não tenho medo de que eu esteja falsificando o método, porque é, é cômodo falsificar o método, viu? Viver coletivamente não é tão difícil, irmãos. Viver coletivamente não é tão difícil. Não. Eu já passei esse vídeo que eu vou passar para vocês agora. Usei ontem na minha igreja, mas eu quero relembrar esse vídeo com vocês, porque para mim ele é muito relevante. Como ele é curtinho, eu vou passar uma vez e depois vou passá-lo novamente comentando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para ele nos fazer refletir sobre o que estudamos agora. Eu vejo Jesus fazendo isso, aparecendo na casa de alguém com pão, aparecendo na casa de alguém com roupa. Jesus compartilhando a alimentação dele, o que ele tinha para comer com outra pessoa. Jesus colocando um mendigo para comer à mesa com ele. Eu vejo Jesus entrando na casa de uma prostituta com todos os cuidados necessários para pregar a palavra de Deus. Eu vejo Jesus abraçando um mendigo. Como a gente tem pressa em doutrinar as pessoas, né? Nada contra a doutrina, mas ela apresentada sem manifestações de amor é um crime contra o modelo.
Claro, é muito mais exigente, mas é um resultado legítimo. Percebe que a atitude dele é notada por todas as pessoas. Pessoas que vivem a missão como Cristo vivia, ou pelo menos tentam uma imitação do modelo, são notadas. A mãe, a essa altura, já está emocionada, né, com o que o filho está fazendo. Ele pega a comida que era dele e dá para quem não tem. E a menininha come. Olha a maneira como ela olha para ele. Irmãos, o alimento do crente é quando aquele que você levou Jesus para ele olha com esses olhinhos para você e diz assim: obrigado, porque você me apresentou o pão da vida. Eu estava perdido e fui achado, porque você foi a carta que eu li. Sabe por que que a vida de nós, a nossa vida, muitas vezes não tem sentido nenhum? Porque não tem ninguém olhando para você assim, ó. Ninguém. É claro que para alguém olhar para você assim tem alto custo. Mas sabe por que que a sua vida é vazia? Sabe que você está aqui na sala e nada acontece? Você fica olhando os testemunhos e diz assim, meu Deus do céu, eu queria que isso acontecesse comigo. É porque não tem ninguém olhando assim para você, ó. Isso aí é olhar de agradecimento, é olhar de reconhecimento. Ela está olhando para alguém importante para ela. Todo dia de manhã tem comidinha para ela. Ele pensa nessa menina quando ele acorda, pensa nessa menina quando ele toma o café da manhã, ele pensa nessa menina quando está na sala de aula, ele pensa nessa menina quando ele está no intervalo. É assim, é assim quem vive em Cristo. O primeiro impulso de um coração regenerado é levar outros para Jesus. Quem está olhando para você assim, irmão? Quem te acha importante? Quem espera você todo dia com o pão da vida? Ou você não tem ninguém perto de você? Sua vida é essa miserável vida de ir para a igreja todo dia e voltar para casa, ir para o trabalho e voltar para casa e para a igreja e mais nada. Uma vida coletiva, sem um alto grau de trabalho pessoal. Não dá tempo, pastor. Não dá tempo. Não é o reino que se adequa a você. É você que se adequa ao reino. Por isso é um fator regenerativo. Olha o rosto dele. No reino, a felicidade é encontrada quando você provoca felicidade ao levar Jesus a outras pessoas. Esta é a verdadeira felicidade. Olha o rostinho de satisfação desse cara. Você está feliz porque alguém foi alimentado por você? Você está feliz porque alguém conheceu Jesus através da sua vida? Eu não estou falando de estudo bíblico, não, irmão. Eu estou falando de uma pessoa transformada que tem experiência para contar. Estou falando de pessoas que vivem uma vida nova, que antes não amavam, agora amam. Antes não perdoavam, agora perdoam. Antes não andavam a segunda milha, agora anda tantas quantas forem necessárias. Pessoas que não eram misericordiosas agora são. Pessoas que eram ácidas e críticas deixaram de ser. Pessoas que não compartilhavam seus bens agora compartilham. Pessoas que não abraçavam pessoas agora abraçam. Pessoas que não viam as pessoas agora não concebem a ideia de que elas sejam invisíveis. Pessoas que eram rudes agora são amáveis. Não estou falando de estudo bíblico, não, irmão. Pelo amor de Deus. Estudo bíblico é só uma ferramenta. E a gente não pode transformar a missão num estudo bíblico. Jesus amava as pessoas e passo a passo lhes apresentava a verdade e no final dizia: vem. Você está feliz hoje? Você é feliz? Felicidade se encontra na vida daqueles que ajudamos a conhecer a Cristo. O que isso provoca, irmãos? Provoca uma onda poderosa de transformação. A mãe que estava preocupada, achando que algo errado estava acontecendo, que o filho dela estava se desviando por alguma coisa, chora a bondade do filho, chora o amor do filho, chora a nobreza do filho, chora a integridade do filho,
chora o sacrifício do filho. O que você acha que essa lancheira, como é que você acha que vai ser amanhã o lanche desse garoto? Ah, meu amigo, a partir de amanhã ele vai levar 2 porções, porque ele alcançou a mãe dele com o amor dele pela outra pessoa. Porque ele alcançou a mãe dele amando essa menina. Amanhã não vai ter só um sanduíchezinho. Amanhã vão existir 2, porque a mãe dele foi alcançada pelo amor que ele ofereceu ao carente. O Evangelho tem esse poder de transformar a vida pelo exemplo. Sabe por que que nossas igrejas são áridas? Sabe por que que nossas igrejas são secas? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não demonstramos as ações de amor, elas não são vistas, são pouco praticadas. Quando elas começarem a serem vistas, testemunhando o amor de Deus em vidas transformadas, o choro vai acontecer na vida dos incrédulos. Tem que ser o método de Cristo. O cristianismo é muito mais do que você fazer coisas certas porque são certas ou deixar de fazer coisas erradas porque são erradas. Cristianismo é algo de dentro para fora. É ele fazer novo dentro e você mostrar novo fora. Que Deus te abençoe nesse domingo, ricamente. E eu quero terminar o apelo dessa mensagem propondo para você um desafio, tá bom? Eu gosto de desafios. Esse desafio nosso está na 20ª atividade da Sala 57. 20ª atividade da Sala 57, que é a realização de atos de bondade. A 20ª atividade nossa é a realização de atos de bondade. Sai hoje. Leva o pão para alguém. Não é a bondade pela bondade, não, viu? Levar o pão para alguém que você deseja revelar Jesus para essa pessoa. Leva o pão. Leva uma roupa. Leva um abraço. Leva o ouvido. Leva você. Que tal? Vamos fazer isso hoje? Vamos sair para a vida de pessoas e vamos abençoá-las. Vamos, Fernanda. O que você acha? Vamos, vamos fazer diferente. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pelo momento em que vivemos aqui, pelo estudo da Tua palavra. Eu sei, Senhor, essas coisas vêm muito de encontro à nossa prática, muitas vezes. Eu sei que é difícil reconhecer, Senhor, essas coisas. Mas não é a nossa vida, não é o reino que tem que se adaptar à nossa vida. Somos nós que temos que nos adaptar ao reino de Deus. E nos ajuda nisso, Senhor, por favor. Converte o nosso coração. Quebra todo o nosso estilo de vida e faz segundo o método de Cristo. Para que nós não sejamos acusados por Deus ou vistos por Deus como pessoas ilegítimas. E nós temos que crer que esse método é o que dá verdadeiro êxito. É questão de fé e de crença. Verdadeiro êxito. Abençoa-nos, capacita-nos, batiza-nos com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.